Olá a todos, estamos aqui mais uma vez nesse programa do CQH, que é o Programa de Compromisso com a Qualidade Hospitalar, trazendo novamente a discussão sobre o enfrentamento da Covid, que é um enorme desafio, né, na gestão hospitalar, é um enorme desafio como sistema de saúde, é um enorme desafio como país, e na assistência hospitalar mais ainda, porque todos os sistemas, tanto público quanto privado, como nós vemos, a gente acompanha na imprensa, está todo mundo extremamente sobrecarregado, né? E aí a pergunta que fica é, e aí, como é que os modelos de qualidade, os modelos de acreditação, os modelos, né, que visam a excelência na gestão, eles preveem como é que a gente vai conseguir lidar com esse tipo de situação, né? Como a gente sempre busca falar, que o modelo de gestão é justamente uma ferramenta, um norte para a gente seguir nos momentos de dificuldade. E numa pandemia do tamanho dessa, né, que estamos vivendo, as dificuldades são enormes. Então, hoje convidamos aqui o Dr. Jaime Malek. Ele é médico e atualmente é o diretor técnico de um hospital na região de Campinas, um hospital privado, então vai trazer para nós essa experiência de um hospital privado, numa região extremamente populosa, que é a região de Campinas, num hospital de médio porte, menos de 100 leitos. E obrigado pelo convite, obrigado por atender mais essa solicitação do CQH, doutor Jaime. Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo, de estar aqui, podendo trazer um pouquinho de nossa experiência e também compartilhar aí um pouquinho com todo o conhecimento que você tem da área, principalmente da área da gestão. Então, é uma grande satisfação estar aqui, viu? Obrigado. Uma coisa que tem sido motivo de muita discussão, inclusive vivemos hoje uma discussão entre o Conselho Federal de Medicina e a própria diretoria atual da Associação Médica Brasileira, é sobre a liberdade, né, que o médico tem em fazer prescrição de determinados medicamentos que eventualmente não tenham aí um respaldo científico. O Conselho Federal de Medicina estabelece que o médico tem aí a liberdade, junto com o paciente, e adotar a terapêutica que achar da melhor maneira possível, né, em busca da cura. Já a MB fala que não é bem assim, quer dizer, olha, ok, todo mundo, o médico tem a liberdade desde que use medicamentos cientificamente comprovados, né? Aí, quando a gente traz essa realidade para a gestão de saúde, né, gestão de um hospital, e mais do que isso, no momento de pandemia, onde muitas coisas ainda não estão devidamente delimitadas, a questão da gestão dos processos ela acaba tendo uma dificuldade maior, né? Porque quando a gente fala de gestão de processos, lá dentro dos critérios do modelo do MEG, a gente também fala dos tais dos protocolos clínicos. E ao falar dos protocolos clínicos, o que a gente adota ou não adota? Vamos restringir o médico, não vamos restringir o médico? Ou seja, qual seria o papel do hospital neste enfrentamento da pandemia do Covid-19? Então, eu queria que você trouxesse para nós aí, ou compartilhasse conosco a sua experiência, qual foi o caminho que vocês trilharam. A gente imagina que sempre não é um caminho sem nenhum tipo de risco, não é um caminho fácil, né? Mas qual foi a opção que vocês tiveram aí com relação aos protocolos clínicos especificamente no enfrentamento da Covid? O hospital onde eu trabalho é um hospital novo, é um hospital que tem 3 anos de vida. Então, foi interessante viver essa experiência. Eu que trabalhei já em outros lugares que tinham já bastante anos de experiência aí, e vivência, você ter a oportunidade de trabalhar no hospital que começa do zero, né? Ou seja, que projeta os seus processos, que estabelece uma perspectiva já com um certo planejamento, foi de certa forma muito construtivo, né? Uma experiência muito positiva.
É lógico que muitas vezes, mesmo planejando, as coisas não saem como a gente pretende, né, que elas saem. E isso aconteceu muito radicalmente no período da pandemia. Então, o que eu posso dizer é assim, nós sempre lutamos por estabelecer padrões de trabalho, até em função do próprio modelo, né, que a gente divulga, o MEG, e padrões de trabalho não são rigorosamente obrigações de cumprir, né? São rotinas estabelecidas baseado no perfil epidemiológico, perfil nosológico da casa e também baseado em evidências, né? A gente fez isso no hospital, então desde o começo existem protocolos assistenciais. Estamos lutando para alguns protocolos serem até gerenciados com acompanhamento de indicadores, mas como somos muito ainda novos, a gente está, vamos chamar assim, iniciando esse processo da gestão da qualidade. Então, houve adesão para um protocolo que era, de certa forma, indiscutível na questão do Covid, que era o protocolo do próprio Ministério da Saúde, e esse já se modificou durante toda essa pandemia, né? Nós também fomos atualizando, conforme o próprio Ministério nos trazia novidades, e o médico tem a sua autonomia para poder atuar e justificar, eventualmente, uma conduta diferente, mas a gente estimula que ele justifique, que ele faça uma análise crítica, que ele escreva muito no prontuário aquilo que ele está pensando, o plano terapêutico que ele tem. Ou seja, nós buscamos que alguns elementos da rotina médica sejam respeitados do ponto de vista da gestão, mas da autonomia do médico, isso a gente não contesta, e quando ele acha necessário e faz a sua análise, a sua ponderação, o seu registro apropriado, a gente procura atender. E na sua experiência, se tratando aí de um hospital novo, né, conforme a sua descrição, como é que foi a adesão do corpo clínico a a implantação desses protocolos, inclusive na elaboração desses protocolos? Houve um grande envolvimento? Como é que foi a sua vivência nisso daí? Eu acho que houve uma grande adesão do ponto de vista assim, no entendimento de que era necessário ter uma diretriz, vamos chamar assim. Lógico que quando a gente começa um protocolo do início, e no caso do Covid precisou ser assim, porque foi uma doença nova, né? Uma doença que era e é muito pouco conhecida ainda. Então, a gente teve que fazer uma divulgação adequada do protocolo e, de uma certa forma, monitorar um pouco a atuação e a prescrição, enfim, a conduta do corpo clínico. Mas, respeitando sempre essa questão da autonomia, a adesão foi muito boa. Como eu disse, nós não temos ainda uma maturidade suficiente para ter um protocolo gerenciado, ou seja, para a gente ter indicadores, acompanhamento desses indicadores enfim, poder evidenciar através de dados isso que eu estou te falando, mas no dia a dia da gente, a própria direção clínica do hospital é muito envolvida com esse trabalho e a gente não teve dificuldade. E hoje os seus protocolos, imagino que devem estar todos formalizados. Sim, é interessante porque nós tivemos a oportunidade, até por decisão da própria empresa, de iniciar um serviço de saúde 100% eletrônico. Então, nós não temos hoje prontuário escrito no hospital. 100% dele é eletrônico, todos os médicos do hospital têm o seu, a gente chama de eCPF, que seria o cartão de assinatura pessoal, todos os colaboradores da casa também têm. Então, na nossa rotina, e é difícil encontrar isso no mercado, tá? Existem modelos que são híbridos, vamos dizer assim, uma parte está informatizada, a outra não. É difícil hoje
encontrar com frequência um hospital que esteja 100% eletrônico. E nós estamos. Para não dizer que estamos 100%, tem duas situações que, devido talvez à peculiaridade, a gente ainda não conseguiu informatizar, que é a questão da anestesia, porque alguns formulários da anestesia, principalmente aquele formulário que tem a evolução do processo anestésico, ainda são muito gráficos, então existe uma certa dificuldade de colocar isso em sistema. E tirando os documentos que são necessários assinatura, e não é todo mundo que tem o seu ECPF. Então, o paciente, por exemplo, no caso de um termo de consentimento, que precisa ser assinado, ele acaba sendo manual. Então, a gente acaba tendo alguns documentos, eu diria que são termos de consentimento que o paciente assina, alguns formulários de anestesia e também o formulário de solicitação de hemocomponentes, que acaba tendo que também ser assinado manualmente. Tirando isso, nós estamos 100% eletrônico. Ok. E já estamos agora completando aí um ano de pandemia. A gente tinha a perspectiva no final do ano de que as coisas poderiam melhorar, mas aí veio a eleição, veio Natal, primeiro de ano, e os números voltaram a piorar. E estamos aí numa situação dramática, né, vivendo atualmente. E até com a perspectiva agora de novas cepas do vírus, novas variantes do vírus aí, né? Tanto em Sorocaba quanto em Belo Horizonte, de que venha uma nova variante que provavelmente seja da África do Sul, levando a perspectiva de uma terceira onda da Covid, né? E aí eu queria entender, assim, desde o começo da pandemia, quais foram as estratégias que vocês montaram para o enfrentamento né, dessa enorme volume de pacientes que devem ter procurado o hospital? Bom, nós temos aqui uma característica também que eu acabei não falando no início. Nós somos um hospital que não tem pronto atendimento, nós somos um hospital de retaguarda. Ou seja, nós não temos uma porta aberta em que o paciente nos procura espontaneamente. Então, ele vem para a internação por referência, ou de algum médico, que faz parte do corpo clínico, ou de algum outro serviço próprio que faz parte da organização. Existe um outro serviço próprio que é exatamente um pronto atendimento, fica longe de onde a gente está, aproximadamente aí 30 quilômetros de distância. Então, é interessante você ter um hospital que tem um pronto atendimento a 30 quilômetros, né? As internações já têm um perfil um pouco diferente e nós também não temos todos os recursos que a gente poderia contar, por exemplo. Não temos ressonância magnética, só temos tomografia, não temos hemodinâmica, enfim. Dentro do hospital existe um perfil, né, de atendimento, então a gente se encaixa um pouco em cima disso. Lógico que não deixamos de ter que fazer contingências para poder enfrentar a pandemia, até porque, por decisão da organização, nós fomos referência do Covid. Eu diria para você que até segunda-feira agora, há 3 dias, 4 dias atrás, nós tínhamos 100% dos pacientes internados Covid. Então, realmente, é uma mudança muito grande de perfil nosológico, né? Era um hospital, no início, projetado para ter um perfil específico, e de março de 2020 para cá, a coisa mudou completamente. Nós temos aproximadamente 90 leitos no hospital, desses 90, 20 são de medicina intensiva. Não atendemos pediatria, que também colabora para um perfil específico. Não atendemos obstetrícia, enfim. A gente vai desenhando, então, um perfil, né, de pacientes adultos que não sejam de obstetrícia e aí a gente teve que fazer uma contingência. O primeiro caso que a gente atendeu de Covid foi no final de março do ano passado, já completamos um ano, e aquele pico de junho, julho de 2020 nós enfrentamos com uma alta ocupação. E naquela época já precisamos fazer uma contingência de aumentar em 50% da nossa capacidade de medicina intensiva. Então, tivemos que fazer mais 10 leitos naquela época de medicina intensiva para poder atender
a pandemia. Foi interessante que naquela época, que foi um pouquinho diferente dessa onda agora, naquela época a gente tinha condição de ter o paciente suspeito e o paciente confirmado. Então a gente precisava de leitos para poder abrigar o paciente suspeito e também abrigar o COVID ao mesmo tempo. É um desafio, por uma questão aí de controle de infecção hospitalar, controle da própria pandemia. Então, esse já foi o primeiro aprendizado, né? Como fazer a gestão de leitos numa pandemia, sabendo que, em determinados momentos, por exemplo, enfrentamos dificuldades de ter o resultado de um PCR com rapidez. Ele demorava, chegou a demorar até mais de 10 dias para chegar. Muitas vezes a gente tinha, então, um paciente suspeito que poderia não ter COVID, né? No começo existe uma curva de aprendizado, como em todas as nossas atividades. Era uma doença bem desconhecida, começamos a aprender um pouco o manejo dessa doença, tanto em enfermaria como em medicina intensiva. E essa curva de aprendizado, então, também propiciou que a gente pudesse ser mais ágil em determinados momentos, com o aprendizado que veio. A gestão foi melhorando. Enfrentamos um pico aí que durou 1 ou 2 meses. Quando foi mais ou menos em setembro, outubro, a coisa começou a aliviar. Acho que, como em todos os lugares do estado de São Paulo, foi mais ou menos assim, pequenas diferenças. Mas o nosso país é muito grande, né? Então tivemos que enfrentar aí variantes do vírus, enfim, o comportamento mudou bastante. Vieram datas muito significativas como o Natal, Réveillon, que certamente influenciaram no comportamento dessa pandemia. A gente evidenciou muito claramente nessa segunda onda agora uma relação muito grande com essas datas onde houve aglomeração, né? Então, depois do Carnaval, o famoso Carnaval que nós temos e que também, embora não oficialmente esse ano, mas informalmente ele ocorreu, né? E muita aglomeração de novo. E essa segunda onda que foi tão demorada e tão forte, né? A curva foi diferente daquela de 2020, ela foi mais íngreme, o número de casos aumentou rapidamente, assustadoramente, e a necessidade da contingência agora também foi diferente. Não adiantou mais a gente aumentar 50% dos leitos de medicina intensiva. Nós tivemos que aumentar esses 50% e depois mais 20%, eu diria. Então, a gente, há 15 dias atrás, nós estávamos com o centro cirúrgico ocupado com cuidados intensivos. Tivemos que suspender as cirurgias, enfim. Tem bastante história para contar, viu, Eduardo? Imagino, eu imagino. E me conta uma coisa, você acabou de falar aí da questão do plano de contingência, que a gente viu isso acontecer em vários hospitais, né? Houve uma verdadeira avalanche aí, né, de pacientes que precisavam do atendimento. A gente tem conversado com vários hospitais participantes do programa CQH e essa realidade ela se repete. E como é que foi o enfrentamento do seguinte aspecto? À medida que você acaba suspendendo internações eletivas, muda o perfil do atendimento, acaba, como você acabou de falar, passa a ser 100% para o COVID. E aí, como é que foi a questão da adaptação do próprio corpo clínico? Porque, de repente, você não tem aí um corpo clínico só de infectologistas ou só de clínicos gerais. Você tem os anestesistas, aí que você acabou de falar, suspendemos as cirurgias eletivas. E o que você fez com os anestesistas? Como é que você se readequou todo o corpo clínico para enfrentar essa situação? Como é que foi a sua experiência? Olha, até essa segunda onda, eu diria que foi normal a assistência do ponto de vista assim, de cada um no seu quadrado, cada um na sua especialidade. Mas essa segunda onda, ela fez com que a gente tivesse limitação de pessoas, de força de trabalho, tanto do corpo clínico como do corpo assistencial. Gozado, foi diferente, porque na primeira onda nós tivemos problemas também e foram marcantes em função do absenteísmo.
porque as pessoas se adoeceram mais do que agora. Agora, a gente já enfrentou a segunda onda praticamente já vacinados, de uma certa forma, numa boa parte dessa segunda onda, pelo menos a primeira dose já tinha sido administrada em quase a totalidade do pessoal de linha de frente, vamos chamar assim. Um pouco depois já veio a segunda dose, então o absenteísmo foi claramente menor do ponto de vista de doença. Mas ele aconteceu em função do burnout, né? Burnout. Do burnout e no sentido de esgotamento mesmo, de cansaço, de estresse, enfim. Então, a gente teve, já nessa segunda onda, um pouco essa característica. Do ponto de vista de adaptação, o que a gente fez, então? Nós tínhamos uma contingência para dar conta de medicina intensiva. Os colegas da medicina intensiva conseguiram dar conta desse grande desafio, aliás, numa dedicação e de um comprometimento realmente fantásticos. Isso a gente percebeu muito, Eduardo, tanto na primeira onda como agora. Eu acho que o perfil do profissional de saúde ele é um perfil diferente no sentido... Não quero falar de diferença com outras profissões, com outras áreas, mas a dedicação, o comprometimento, a necessidade da empatia pelo familiar, pelo paciente, acho que é uma característica própria da nossa área, né? E isso ajudou muito. Ou seja, as pessoas só não conseguiram trabalhar porque ou estavam doentes fisicamente ou mentalmente. Mas a dedicação e o envolvimento sempre fantásticos. Como eu disse, na medicina intensiva nós conseguimos dar conta dessa contingência, onde a gente fez um aumento de 50% de leitos de UTI, vamos chamar assim, UTI normal, se a gente pode dizer. Porque na contingência já não é normal, né? Mas eu digo, no mesmo padrão, ou seja, com as mesmas características, equipes, enfim. Já a contingência do centro cirúrgico já não foi num padrão normal. Porque ali eu já não contava mais com a equipe da medicina intensiva, a não ser o médico que é horizontal, vamos chamar assim, que ele continuou fazendo a sua horizontalidade, mesmo nesses leitos que foram instalados no centro cirúrgico. Mas os plantonistas, a gente fez uma reunião com a equipe da anestesia, que, pelo perfil, a gente identificou como um perfil muito adequado e muito próximo da medicina intensiva, e eles toparam fazer a atividade de plantão presencial em cuidado intensivo. Lógico que a gente precisou fazer uma capacitação em alguns dos processos que não são muito aquela rotina da anestesia, mas com muita facilidade e também uma dedicação e um comprometimento fantásticos. Foram eles, praticamente, que cuidaram dessa unidade de cuidados intensivos no ambiente que eles estão acostumados, que é o centro cirúrgico, mas numa realidade totalmente diferente. Mão de obra, a gente utilizou a mão de obra do próprio ambiente cirúrgico, que também não é muito acostumada. Aliás, existe uma diferença grande, né, da rotina cirúrgica para a rotina de cuidado intensivo, mas com muita rapidez a gente conseguiu um treinamento. E eu acho, então, que é marcante a dedicação e o comprometimento das pessoas. Elas conseguem se superar. E eu acho que isso é relevante a gente comentar, porque a gente fala muito no nosso modelo de gestão, na inovação, no aprendizado, né? E essa pandemia foi uma situação que forçou a gente a isso. Não foi muito proativo, não, foi meio reativo, né? A gente teve que dar conta do recado, então eu diria que foi um pouco reativo. Mas, por outro lado, dentro dessa reatividade, a gente criou muita inovação. Essa questão, por exemplo, de cuidado intensivo em centro cirúrgico é uma inovação. Embora tenha sido no início uma reatividade, mas você pensar na unidade lá dentro já foi em função do pensamento aí inovador, né? Enfim, resumidamente, foi mais ou menos isso que aconteceu. Perfeito. O que a gente discute muito nos nossos congressos, até nas reuniões, nas assembleias dos hospitais participantes, é exatamente isso com relação à inovação. A inovação
não necessariamente é uma nova tecnologia, mas é você rever os seus processos e trazer melhorias através, né, do envolvimento de todos. Tá bem dentro do que o modelo prevê e que a experiência também tem mostrado, né? Agora, você tocou num ponto interessante, que foi a capacitação desses profissionais que se dispuseram a lidar também aí no tratamento da Covid, especificamente os anestesistas, que passaram a conduzir os casos dentro do centro cirúrgico, como uma UTI. E aí, essa capacitação, eu imagino que você tenha... Os protocolos começaram a fazer diferença também, porque, bem provavelmente, vocês utilizaram os protocolos para fazer essa capacitação. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. A gente, embora uma instituição jovem, a gente tem áreas bem definidas já, como a educação continuada e como o núcleo de segurança do paciente. E essas pessoas, embora sejamos um hospital de médio porte, não temos grandes equipes, mas o suficiente para o nosso tamanho, e o envolvimento da educação continuada, do núcleo de segurança do paciente, da comissão de infecção hospitalar, eu diria, foi fundamental. Então, a gente identifica muito lá a liderança do hospital com essas áreas participando ativamente. Então, além das coordenações médicas, de enfermagem, de equipe multiprofissional, a área de controle de infecção hospitalar, segurança do paciente e educação continuada foram extremamente importantes. Nasceram da inter-relação desses setores os nossos treinamentos, tanto treinamentos feitos por gravações de áudio, vídeo, fizemos muito treinamento utilizando as redes sociais com um certo cuidado em relação à questão da segurança da informação, mas aquelas redes que a gente tinha segurança de fazer, existem algumas ferramentas que a gente tem no hospital e por contrato com o fornecedor a gente tem o sigilo mantido, então a gente conseguiu fazer a disseminação desses conceitos, desses vídeos, desses arquivos que a gente chama de PDF, né, de arquivos eletrônicos, para que as pessoas tivessem contato com os protocolos, com os treinamentos. A gente usou muito mapa mental para poder simplificar a informação para essas pessoas. A construção dos mapas mentais foram assim muito relevantes, porque são documentos simples, não muito extensos, e que trazem os elementos mais importantes que as pessoas precisam saber, né? A gente também percebe que é um trabalho que tem que ser contínuo. Por mais que a gente tenha passado um ano e pouco, 1 ano e 2 meses já da pandemia, os comportamentos foram diferentes e as pessoas acabam relaxando um pouco. Existe aquela descontinuidade após um ciclo de treinamento, então a gente precisa fazer a coisa contínua. Eu acho que o grande aprendizado também foi esse. A gente não dá para a gente deixar de treinar constantemente. Lógico que olhando sempre aquilo que é mais urgente, mas essa estrutura eu diria que foi fundamental. Nós, inclusive, conseguimos ser alguma até referência dentro aqui da cidade, dentro do mercado, em Campinas, e isso nos trouxe muito orgulho. Então, acho que foi muito positivo essa questão do treinamento e, em linhas gerais, foi mais ou menos assim que a gente executou. E eu imagino que aí dentro de um programa aí de qualidade, dentro de um programa de uma boa gestão, vocês devem monitorar também os eventos sentinelas. Você notou também, por essa demanda enorme, por toda essa situação que a pandemia trouxe, se houve um aumento dos eventos sentinelas aí dentro da organização? E como é que vocês lidaram com isso? Exato. Como eu disse para você, nós estamos ainda imaturos em alguns processos, mas alguns, por questão até de exigência legal, nós não temos como fugir, né? Então, a notificação dos eventos adversos a gente faz usando sistemas que a nossa vigilância nos orienta, e
ainda não participamos ativamente de nenhum programa de qualidade muito ligado a essa questão de jovialidade do nosso hospital, né? Nós estamos aí nos preparando para uma visita de acreditação, que deve ocorrer aí nos próximos 30 dias. Acabou não acontecendo até por causa da própria pandemia. Somos um hospital que acompanha o programa CQH, embora um pouco à distância, por nós não termos uma estrutura ainda de qualidade que consiga manter e alimentar indicadores. Alguns indicadores até precisamos reforçar. Então, por uma questão mesmo de estratégia, a gente optou por não participar ativamente do programa. Mas estamos muito presentes nas assembleias, acompanhando todo o conteúdo científico que o programa traz. Sou um fã do programa, não preciso nem dizer isso, mas... Então, de uma certa forma, a nossa situação ela progrediu também do ponto de vista de acompanhamento dos eventos adversos, do registro desses eventos. Houve um impacto com o aumento de ocupação, com certeza. Então, a gente percebe nos indicadores que a gente acompanha um impacto nítido em função do aumento de ocupação. E isso é bem natural, né? Dentro de um hospital. A gente chegou quase a 100% de ocupação em vários dias, né? Então, 100% de ocupação numa UTI, 100% de ocupação em enfermaria, doente grave, com certeza faz com que indicadores se modifiquem do ponto de vista de perfil, né? Mas eu diria assim, para um hospital que tem uma maturidade como nós temos, assim, de precoce, eu diria, do ponto de vista de tempo, são 3 anos só de existência, eu acredito que nós nos comportamos bem do ponto de vista de controle desses processos e de acompanhamento, né? Temos alguns indicadores já acompanhados, como, por exemplo, satisfação dos nossos clientes, temos níveis excelentes de satisfação, níveis de infecção hospitalar muito bons, excelentes também. Então, aqueles indicadores que a gente, por força da sua relevância, a gente já acompanha desde o início, nos trazem a ideia de que, embora enfrentamos aí um problema sério, com alguma variação em alguns dos nossos referenciais aí, de uma forma geral, superamos bem esse grande desafio que acho que foi para todo mundo, né? Está sendo ainda, né? Está sendo. Ok. Estamos aqui falando com o Dr. Jaime Malek, diretor técnico de um hospital na região de Campinas, discutindo, trocando ideias aqui sobre o enfrentamento da Covid, esse enorme desafio para o mundo todo, para nós brasileiros em especial, e aqui no estado de São Paulo também uma situação muito desafio intelectual. Doutor Jaime, ao longo desse ano, o senhor poderia compartilhar alguma ideia que teve, alguma situação que teve de rodar aí o PDCA ou o PDCL, né? De algum processo de melhoria que vocês tiveram analisando e vamos melhorar e vamos buscar atender da melhor maneira possível. Conseguiria compartilhar conosco alguma situação que vocês viveram que precisaram rodar aí o PDCA? Olha, eu assim, de pronto, eu penso em algumas, sim. Algumas foram ligadas, por exemplo, nós temos um centro cirúrgico pequeno. O perfil do hospital, inicialmente, até nem era um perfil de hospital cirúrgico. Quando ele foi concebido, ele era um hospital mais para clínica, mais para doente crônico. E isso acabou se modificando até antes da pandemia, por uma necessidade mesmo de sustentabilidade da unidade, né? Os procedimentos cirúrgicos trazem algum valor agregado do ponto de vista econômico e financeiro para a sustentabilidade da unidade de saúde. E houve, então, essa mudança. A gente teve que repensar, a gente teve que girar o PDCA nesse sentido, né? Como aumentar, como fazer gerenciamento de leitos adequadamente para o paciente cirúrgico, como separar esse paciente cirúrgico do clínico para controle das infecções, como desenhar, então, naquela ideia inicial do hospital, um novo perfil, né?
nós, um pouco antes de entrar na pandemia, nosso hospital era predominantemente cirúrgico, né? Em relação ao nosso indicador de internações, nós tínhamos aí aproximadamente quase 60% das internações já em perfil de cirurgia. E por uma característica aí, talvez regional, talvez até da própria organização, por definições estratégicas da organização, um perfil ortopédico, né? Embora sem uma porta de trauma. Então, a gente tem muitos procedimentos, tinha, né, antes da pandemia, muitos procedimentos relacionados à questão de idosos, de queda em idosos, fraturas de fêmur em idosos, artroplastias de quadril, artroplastias de joelho, mas isso em função um pouco, acho que do perfil mesmo do corpo clínico, da organização, é uma questão meio, acho que peculiar. Não diria que foi propriamente um produto do giro do PDCA, tá? Mas a questão de se adaptar a um perfil cirúrgico, a um treinamento da equipe para esse tipo de paciente, a padronização de algumas atividades em medicina intensiva, que é um pós-operatório no UTI, se for eletivo, relativamente rápido, né? O pós-operatório talvez imediato, e, enfim, acho que eu diria que talvez o mais relevante foi em relação a isso. Depois, algumas outras situações que me vêm à cabeça agora, como, por exemplo, a questão do acompanhamento nutricional dos pacientes, o funcionamento de algumas comissões, isso também acho que poderia dizer que foi fruto de um planejamento, de um acompanhamento, né, de uma melhoria. Algumas comissões, por exemplo, que tinham uma atividade muito pequena e começaram a ser mais ativas. A equipe de nutrição, de terapia nutricional foi uma delas. A própria CCH, mas aí eu acho que um pouco em função da pandemia, foi muito exigida, né, com relação à padronização, treinamentos. Eu já tinha até comentado isso antes. E temos uma outra característica, que é ter um serviço de imagem, até para sustentar a assistência clínica do hospital, que tem uma tomografia, uma ultrassonografia, um aparelho de raio-x. Então, também um pouco nessa área a gente começou a ter que fazer um giro de PDCA, mas aí talvez um pouco reativo em função de tudo que aconteceu com a pandemia. Temos uma área de infusão ambulatorial de imunobiológicos, e essa foi talvez uma característica de girar o PDCA, mas aí eu diria que da própria organização, né, vamos chamar assim, corporativa, a que nós pertencemos, e aí nós simplesmente executamos a estratégia. Mas eu acho que foi um PDCA muito evidente da corporação. Assim, para dizer aí alguns exemplos para você. Sim, claro, obrigado. E o envolvimento da equipe médica, você já descreveu muito bem, e como é que foram com as outras equipes, né? A enfermagem, que é tão importante aí na entrega de serviços ao cliente, né? Ao atendimento ao paciente. Você acabou de citar a nutrição, a fisioterapia, que acabou tendo um papel relevantíssimo, né? Com relação a essa questão respiratória. Como é que foi esse envolvimento de toda a equipe multidisciplinar, multiprofissional? Bem, nós, como eu disse, quando o hospital começou a funcionar, ele já tinha no seu projeto uma ideia de ser um hospital humanizado com relação ao cuidado do paciente. Então, desde que nós abrimos, o acompanhante ficava 24 horas com o seu paciente, em todos os aposentos, inclusive na UTI. Isso já era um diferencial aqui para a região. Então, já percebemos que o paciente sentiu essa mudança, porque em outros hospitais, e que eventualmente ele pudesse também ser cliente, não era assim. Infelizmente, a pandemia acabou com essa iniciativa, né? Nós tivemos que fazer uma revisão total em relação a isso, até por uma proibição legal e sanitária, né? Mas era uma experiência muito interessante
Então, a equipe multiprofissional ela já estava planejada desde essa época da abertura do hospital em função desse atendimento humanizado, né? Nós contamos com fonoaudiologia, psicologia, serviço social, fisioterapia, basicamente. E essa equipe multiprofissional, ela foi se adaptando, lógico, a essas etapas e mudanças que o hospital viveu, mas ela sempre foi fundamental. Dentro da nossa rotina, a integração dessa equipe multi, eu não incluo aí o médico e a enfermagem, porque essas duas áreas já são mais, vamos chamar assim, rotineiras e comuns, né? Essas duas profissões aí na atividade hospitalar. Eu acho que a equipe multiprofissional que sai fora da medicina e da enfermagem já é uma realidade em muitos centros, mas é uma realidade mais recente. Então, a gente percebe a importância que tem a equipe multiprofissional quando a gente tem ela presente com os seus processos, a sua atividade sendo integrada com os outros. Então, por exemplo, na nossa UTI, a gente faz a visita multiprofissional todos os dias. Então, todos os pacientes são acompanhados, lógico que pela rotina de plantão individual que a gente está acostumado, mas com uma horizontalidade que inclui a equipe multiprofissional nessa visita. Então, todos esses profissionais, né, são presentes nessa visita, acompanham essa conduta ou essas conclusões que saem dessas reuniões diárias, e cada um aplica, vamos chamar assim, esse plano terapêutico dentro da sua área. Então, para nós, eu diria assim, que talvez pelo fato da gente ter contado já com essa estrutura desde o início, a gente se acostumou tanto com ela, que hoje acho que a gente não saberia mais viver sem, né? Não tem, é um caminho meio sem volta, né? Então, pensando um pouco na questão da fono, dentro da UTI, ajudando muito na recuperação dos pacientes, principalmente nessa situação da pandemia, onde a gente tem um grande número de pacientes entubados, em ventilação mecânica. Então, fazer a recuperação e a reabilitação desses pacientes é fundamental. A gente não conseguiria, acho que a gente seria forçado a ter essa estrutura em função da pandemia. No nosso caso, não aconteceu porque já tínhamos. Então, o que aconteceu foi, eventualmente, uma ampliação de um quadro ali ou acolá. Por exemplo, a equipe de serviço social precisou ser ampliada, mas por uma necessidade da demanda, né? Em função, a gente tinha uma certa carga horária, precisou aumentar para poder dar conta, né? Agora, vivemos também um contraste muito grande, porque a gente estava com uma proposta de humanização bem significativa e tivemos que manter a humanização mais à distância. Então, tivemos que aprender a fazer, por exemplo, uma visita virtual, né? Onde o familiar tem contato com o seu ente, que é nosso paciente, por meio de um instrumento, né? de uma ferramenta aí que gere a imagem, a voz, e que eles possam conversar, lógico que se for possível, né? Se essa visita for possível. Infelizmente, na maioria dos casos, ela não está sendo, porque os cuidados são intensivos, esses pacientes não estão se comunicando, e aí também não há muita razão de expor essa situação para um familiar, que só vai contribuir para mais ansiedade e mais preocupação. Já estamos tão impactados por tudo isso que, enfim, a gente vai conduzindo muito isso. Então, diria para você assim, existia já um padrão nesse início do hospital, com a participação de toda essa equipe, e sem esse padrão a gente teria muita dificuldade. Acho que foi uma grande felicidade poder contar já com esse padrão previamente programado pela corporação e que nos facilitou muito a vida. Que bom. E, bom, nós, como já falamos anteriormente, já estamos com um ano de pandemia, a situação tem piorado, e há um relato de vários hospitais com dificuldade aí de obter alguns tipos de medicamento, ou material, ou oxigênio, que tanto anda aí na imprensa, né?
Como é que tem sido a sua vivência? Vocês tiveram algum problema aí com fornecedores? Está tendo falta aí de algum tipo de, enfim, de material, medicamento? Como é que tem sido a vivência aí nessa região de Campinas? Olha, eu poderia dizer assim, na primeira onda, o que mais impactou em relação a recurso foi recurso humano. Eu acho que a gente teve que se adaptar rapidamente a um aumento, por exemplo, no caso da medicina intensiva, tivemos que fazer contratações e vários hospitais tiveram que fazer isso ao mesmo tempo. Então, o recurso humano fica escasso, né? Às vezes, em determinadas situações, você enfrenta uma concorrência que é difícil de conseguir vencer, principalmente no setor público, que às vezes consegue oferecer algumas vantagens para os trabalhadores que o setor privado às vezes não consegue. É um contraste, a gente vive um contraste. Em algumas situações, a gente realmente sofre um pouco para suprir essa questão de recurso humano. Eu não me lembro, na primeira onda, embora a gente tenha tido a preocupação, mas eu não me lembro de ter enfrentado a dificuldade que a gente enfrentou agora na segunda onda, com relação a insumos, então a recursos materiais e de medicamentos. Foi muito mais evidente agora. Eu imagino claramente que em função da própria demanda, né? O número de casos foi muito maior, né? A gente, em alguns momentos, claramente dobrou a necessidade de atendimento, de insumos, de medicamentos, em comparação com a primeira onda. Taxa de ocupação dobrada, enfim. Então, eu acho que, em função disso, foi evidente nessa segunda onda essa questão de insumo. A gente teve, assim, um grande apoio da corporação para isso, do ponto de vista de gestão de compras, de gestão de fornecimento, porque nós não fazemos isso lá dentro do hospital, é a corporação que faz, até por uma questão de compliance, enfim. E isso, para nós, é muito importante. Por um lado, e por outro, exige um pouco de integração, porque essas pessoas, embora fora do hospital, elas precisam estar bastante integradas com o que está acontecendo, para fazer o planejamento, para suprir. A gente fez, nessa segunda onda, uma gestão muito compartilhada e que permitiu que a gente não tivesse problema. A gente conseguiu dar conta do nosso atendimento, desse impacto de ocupação que a gente sofreu e eu diria também que com excelente resultado. Talvez agora, até em função de todo esse resultado, a gente enfrente alguns desafios novos, por exemplo, né, em alguns insumos, dependendo de como for a recuperação dessa onda, talvez a gente tenha até dificuldade de consumi-los, né? Porque, eventualmente, você faz um plano que está olhando uma realidade hoje de ocupação altíssima e consumo altíssimo de alguns itens, em função da gravidade, né? Ouvimos aí na imprensa a questão de relaxantes musculares, opioides, enfim, para dizer alguns dos medicamentos que foram bastante utilizados, né, estão sendo. Então, aí você se prepara para um alto consumo, daqui a pouco a curva cai rapidamente. E aí? Né? E o estoque, como é que faz? Né? Como é que fica? Então, nós estamos também estudando um pouco agora dessa situação, né? Até porque existem recursos que são limitados, né? Enfim, as instituições públicas se movimentaram, os governos se movimentaram, houveram, sabidamente, aí, partes da indústria sendo obrigadas a fornecer determinados medicamentos ao serviço público, né? Um confisco, vamos chamar assim, de algumas instituições, em algumas determinadas medicações, em algumas localidades, em algumas regiões. A gente teve notícia de que isso aconteceu. Não deixamos de, às vezes, ser afetados por isso, porque o mercado é um só. Então, acaba influenciando, né, de alguma forma, o mercado nacional como um todo. Existem iniciativas até de importação de alguns itens. A gente até pensa sempre em cima disso.
a corporação nos ajudou muito nessa questão da gestão do fornecimento. Eu diria, sim, que para nós aqui foi um privilégio ter um setor dedicado a fornecimento e a gestão desse fornecimento, e com bastante experiência e com a condição de nos garantir assistência. Isso foi muito importante. Que bom, que bom. Bom, doutor Jaime, estamos aqui chegando ao final da nossa conversa. Passa rápido, né? Passa rápido. Passa muito rápido. É uma delícia poder trocar essas experiências, apesar do momento tão dramático que a gente vive, né, para a nossa população. Muito obrigado aí por compartilhar conosco essas experiências, compartilhar conosco, né, toda essa vivência frente a uma pandemia, né? Agradeço já antecipadamente aí toda a sua possibilidade de tanto de tempo quanto de poder compartilhar essas informações conosco. Muito obrigado, né? Espero revê-lo. Primeiro, espero que essa pandemia termine logo, né? Mas espero poder revê-lo num outro momento para também trocarmos mais algumas ideias aí sobre gestão em saúde, gestão hospitalar, modelos de qualidade, e, enfim, como buscar eternamente a excelência na prestação de serviço, na excelência da gestão. Bom, eu que agradeço a oportunidade, Eduardo, de estar aqui com vocês e de poder colaborar um pouco com aquela experiência que a gente viveu nesses 3 anos de instituição e 1 ano aí de pandemia, sendo referência para o Covid aqui na nossa região e no nosso negócio, vamos chamar assim, na nossa empresa. E eu diria assim, só para finalizar, que a gente precisa ser proativo, né? Mas às vezes a gente não consegue ser proativo a esse ponto. Quer dizer, nós vivemos uma situação que superou essa oportunidade da proatividade, porque foi realmente uma situação de catástrofe mundial, né? Enfim, foge de qualquer planejamento, né? Mas serviu para a gente identificar a oportunidade da inovação e do aprendizado, né? Então, a gente conseguiu, embora de uma certa forma reativa, mas conseguiu viver essa questão do aprendizado e a questão da inovação. Então, se tem um lado positivo de tudo isso, eu diria que foi esse, para a melhoria dos processos, para a humanização do atendimento, porque a gente se deparou com situações, e se depara ainda, com situações muito graves, né? Muito impactantes, famílias sendo destruídas pela doença. Então, isso faz com que a gente perceba o valor de prestar esse serviço humanizado e de se preocupar com o valor entregue a esse paciente, a esse familiar. Isso é o mais importante para a gente. E mesmo sendo uma instituição bem nova, a gente conseguiu aprender muito com isso. Então, estamos ainda no início de Se a gente tem aquela escadinha da qualidade que a gente sempre vê, nós estamos nos primeiros degraus ainda, né? Mas com bastante estímulo e bastante percepção de que aquele modelo que a gente escolheu para fazer a gestão da instituição realmente é uma excelente saída e nesse momento e aquilo que a gente enxerga que ele é o melhor caminho. Então, poder compartilhar um pouquinho disso com todos é um grande prazer e, mais uma vez, agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado e até breve. Tudo de bom. Até mais. Um abraço.